Olá pessoal, professor Cianuque Monteiro com vocês para concluir a série de vídeos sobre panorama histórico do Novo Testamento. Então nós hoje vamos ver o pano de fundo do Novo Testamento através do conhecimento da diferença entre templo, sinagoga, escriba, sacerdote, rabino, saduceu, fariseu, zelota, essênio, muitas outras coisas. Existem coisas que é preciso que você tenha conhecimento para facilitar a tua compreensão do próprio Novo Testamento. Bem, sobre o templo é fácil. Você sabe que nasceu no coração de Davi erguer um templo para Deus, mas Deus disse que não seria ela a pessoa ideal para erguer esse templo e que ele devia passar a planta arquitetônica do templo para o seu filho Salomão, e assim aconteceu. O grande templo de Salomão foi erguido. É importante você saber de antemão que o templo era o centro da religião judaica. Era no templo onde haviam os sacrifícios, era no templo onde eles comemoravam as principais festas da religião judaica, e o sumo sacerdote tinha então esse papel preponderante, porque ele era o intermediário entre Deus e os homens. Quando os babilônicos, em 586, invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram o povo no cativeiro, o povo estava longe da sua terra. Há um salmo que eu gosto muito de ler, isso é o Salmo 137. Olha aqui o princípio. À margem dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar cântico do Senhor em terra estranha? Você entendeu esse salmo? Não acabei de ler, você pode terminar de ler Salmo 137. Eles estavam na Babilônia, tristes, e os babilônicos zombavam com eles: cantem louvor de Sião, cantem, alegrem-se. Eles penduravam as harpas e choravam. No entanto, estando longe de Jerusalém, do templo, passaram a erguer as sinagogas. Então, a diferença entre templo e sinagoga é básica. Sinagoga passou a surgir depois do povo ser levado no cativeiro, na diáspora. Onde quer que houvesse 10 judeus, era permitido a criação de uma sinagoga. E como eu disse aqui, o sumo sacerdote é que ficava no templo. O sacerdote e sumo sacerdote nas sinagogas eram os rabinos. Quem ensinava na sinagoga eram chamados escribas. Escribas eram copistas, pessoas que voltavam a compilar a Torá. Então esses é que eram, no entanto, os ensinadores nas sinagogas. E havia um que a Bíblia chama de o principal da sinagoga. Quando você fala principal da sinagoga, era o chefe, era o indivíduo que era o responsável pelo ensino daquela sinagoga. Na sinagoga não era permitido haver sacrifícios. Na sinagoga era um lugar para eles estudarem a Torá. Torá nós chamamos de Pentateuco, os escritos de Moisés. Então, quando eles regressam para reconstruir o templo, voltar às festas, as cerimônias, os sacrifícios, eles já estavam acostumados com as sinagogas. Então ergueram também na Judeia as sinagogas. As sinagogas continuaram a existir. A Bíblia diz que o próprio Jesus frequentava a sinagoga. Ele frequentava muito a sinagoga de Cafarnaum. Então, anote, templo, só um, em Jerusalém, onde havia sacrifícios, onde havia o sumo sacerdote. Sinagogas, haviam várias, onde tinham os escribas. Escriba e doutor da lei é a mesma coisa. Quando se fala de escriba, está falando de doutor da lei. E aqui já começo a diferenciar o fariseu do saduceu. Quando falamos de fariseu e saduceu, estamos a falar sobre seitas do judaísmo, porque o judaísmo nunca foi uma religião homogênea. Não, existem várias roupagens do judaísmo. Por exemplo, os saduceus acreditavam apenas na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia.
Já os fariseus acreditavam na Torá, Neviim, Ketuvim, ou seja, no Pentateuco, nos que eles chamavam de lei, escritos e os profetas, em todo o Antigo Testamento. Os saduceus eram a classe aristocrática, a classe alta. Os sacerdotes do templo eram saduceus. Os controladores da sinagoga eram fariseus. Paulo, por exemplo, era um fariseu antes da sua conversão. Os saduceus também não acreditavam em espíritos, em vida após morte, em anjos. Já os fariseus acreditavam em tudo isso. Então, lembra que eu já falei aqui do escriba? O escriba não era seita, era um grupo profissional. O primeiro escriba da Bíblia foi Esdras, que compilou, que traduziu, depois saíram do cativeiro babilônico. Sabe que o povo entrou falando hebraico, saiu falando aramaico. E havia necessidade de haver uma tradução da escritura que estava em hebraico para o aramaico, a fim de que eles compreendessem. Também no estudo de hermenêutica falamos que o primeiro exegeta foi Esdras, porque ele tinha que fazer leitura em voz alta, explicar e aplicar. Então você já sabe quem são os escribas, os doutores da lei, já sabem quem são os fariseus, já sabem quem são os saduceus, e você tinha o Sinédrio. Sinédrio é o Supremo Tribunal Judaico que julgava as questões ligadas à religião judaica. No Sinédrio participavam esses grupos que eu falei aqui, os escribas, os fariseus, saduceus. Há um grupo que não é mencionado na Bíblia, que são chamados de essênios, mas é um grupo contemporâneo aos tempos de Jesus Cristo, só que viviam à margem das cidades, viviam mais nas cavernas, nas grutas, eram muito ligados ao asceticismo, uma vida de muito jejum, evitavam casamento, uma seita também do judaísmo. E tem os herodianos. Certamente você, se não leu, vai ler na Bíblia qual é sobre os herodianos. É aquele grupo que apoiava a dinastia dos Herodes. Vamos lá. Sacerdotes, rabinos, escribas, fariseus, saduceus, essênios, sinédrio, zelotas ou zelote. Você vai ver escrito na Bíblia, Jesus tinha o discípulo Simão o zelote. Zelote era um grupo, hoje em Angola nós chamamos revus, mas só que os nossos revus de Angola fazem apenas manifestação, né? A reivindicar seu direito. Os zelotas não, os zelotas eram agressivos, eram violentos, eles andavam com faca e eles eram um grupo de revolucionários contra o Império Romano. Eles não concebiam a ideia do povo de Deus ser controlado e governado por pagãos. Então os zelotas eram contra, por exemplo, o pagamento de imposto aos romanos. Bem, eu penso que, compreendendo esse pano de fundo,